Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para o canal Globalmente. Você já parou para pensar na diferença entre americano, norte-americano e estadunidense? Pois esses três conceitos são diferentes entre si. Nem sempre falar de um significa falar de outro. E às vezes no coloquial, no dia a dia, nós acabamos por achar que são conceitos que se confundem e são quase que sinônimos. Outro exemplo interessante para a gente falar sobre essas questões é o que acontece com Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra. E eu já fiz um vídeo aqui no canal Globalmente explicando a diferença entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha. Falei que a Inglaterra é uma unidade nacional, falei que a Grã-Bretanha tem a ver com a questão geográfica e que Reino Unido tem a ver com a questão política. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar para você aqui o card e depois você acompanha para saber a diferença entre esses conceitos. Agora, uma coisa bastante curiosa também acontece aqui pertinho de nós, no continente onde nós habitamos. Desde a época da escola, nós sabemos que a América ganhou esse nome, teoricamente, em homenagem a Américo Vespúcio, por volta das grandes navegações, por volta ali da virada do século XV para o século XVI, e que esse continente teria sido descoberto através das viagens de Cristóvão Colombo, e depois ele foi explorado principalmente pela expansão da Península Ibérica, mas não tardou para que outras nações europeias, como a Inglaterra, como a França, como a Holanda, também tivessem interesse em visitar e, mais do que isso, em fazer colônias e em explorar o continente recém-descoberto. Mas, hoje em dia, nós nos esquecemos muitas vezes que a América é um continente muito mais complexo do que às vezes é falado na mídia, do que às vezes é falado nas coberturas jornalísticas e até por nós mesmos no dia a dia. A América não pode ser tratada como sendo um monolítico, como sendo um único continente, com uma única língua, com uma única cultura, com um único desenvolvimento social, educacional, intelectual, porque a América é um continente bastante diversificado, é um continente multifacetado, multicultural, multilinguístico e também multiétnico. E com isso, nós devemos saber que a América ela tem uma cultura bastante vasta. De cara, a gente poderia falar em América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul. E mesmo dentro desses subcontinentes e mesmo dentro dessas subdivisões, nós temos nuances diferentes em relação à cultura, em relação à língua. Por exemplo, na América do Sul, tem países que falam inglês, como a Guiana, por exemplo. A maioria dos países fala o espanhol e tem o Brasil, que fala português, como nós bem sabemos. No Caribe, a mesma coisa. Tem nações que são independentes, tem nações que foram colonizadas por ingleses, franceses, espanhóis, ingleses, e também tem nações no Caribe que até hoje fazem parte da chamada Comunidade das Nações do antigo Império Britânico. A América Central é a herdeira do antigo Império Azteca e a América do Norte também tem as suas nuances específicas. Quando nós falamos o termo americano, embora muitas vezes parece se referir a quem é nascido e quem mora nos Estados Unidos, que é apenas um dentre os vários países e as várias nações do continente americano, americano não está se referindo apenas a quem nasceu e a quem mora nos Estados Unidos. Quem é nascido, quem vive nos Estados Unidos é tão americano
quanto qualquer outra pessoa que vive em qualquer outra nação do continente americano. Nós, no Brasil, o pessoal da Argentina, do Peru, das Ilhas Caimã, o pessoal do México, da Guatemala, do Canadá e de todo o continente americano são tão americanos quanto aqueles que moram nos Estados Unidos. Então, tecnicamente falando, americano se refere a todos aqueles e aquelas que vivem no continente americano, independente de em qual país essa pessoa mora, em qual país essa pessoa nasceu. E algumas pessoas, para tentar fazer com que o termo seja mais definido, usam a expressão norte-americano para se referir à população dos Estados Unidos. Melhora, mas não resolve também o problema. Claro que quando nós falamos de norte-americano, nós não estamos falando mais do Caribe, na América do Sul, da América Central, porque são outros subcontinentes dentro do continente americano. Mas norte-americano também não é um termo que possa se referir apenas aos Estados Unidos, porque o Canadá também fica na América do Norte. Teoricamente, os canadenses também são norte-americanos. Assim como também quem nasce na Groenlândia, por mais que a Groenlândia tenha sido colonizada pelos vikings, por mais que a Groenlândia tenha uma cultura bastante europeia e uma cultura bastante nórdica pela presença e pela ligação que tem com o reino da Dinamarca, mas geograficamente a Groenlândia faz parte da América do Norte. Então, em tese, não seria errado chamar os groenlandeses também de norte-americanos pela questão geográfica, assim como quem nasce em Saint-Pierre e Miquelon, quem nasce em Bermudas, também são territórios que fazem parte geograficamente da América do Norte, embora culturalmente tenha outras raízes. Agora, quando nós queremos falar especificamente da população dos Estados Unidos, o termo mais correto a ser usado é estadunidense, ou seja, aquele que nasce, aquele que vive, aquele que se identifica com um país chamado Estados Unidos da América. As nações vizinhas de fala espanhola, quando se referem aos moradores dos Estados Unidos, usam a expressão que é a mais correta, estadunidense, porque isso sim se refere especificamente para quem mora nos Estados Unidos. Parece que ao longo desse processo de colonização, seja pela questão política, econômica ou pelas influências geradas pelas grandes potências, nos foi tirado o direito de sermos americanos. Pois é, todos nós que habitamos no continente americano, um continente tão rico em todos os sentidos, tão diverso culturalmente, com tantas etnias, línguas, religiões vivendo pacificamente na maior parte do tempo, com uma cultura ancestral tanto dos povos originários quanto das civilizações que foram construídas ao longo do tempo, todos nós temos o direito de sermos chamados de americanos, porque fazemos parte do continente americano. Norte-americano diz respeito ao subcontinente chamado América do Norte. E estadunidense, esse sim, diz respeito a quem vive nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e também não se esqueça de se inscrever aqui no Globalmente. Um abraço.